Hoje nós vamos estudar sobre a pré-existência. E você precisa entender o que é isso. Eu vou falar logicamente aqui, eu tenho um esboço preparado, mas eu nunca ouvi essa expressão, é por isso que Deus te trouxe aqui. Para você saber, para você ter a clareza de quem você é em Cristo. E estudar a graça de Deus, deixa eu falar para você, estudar o que o alimento, o alicerce, estudar as doutrinas bíblicas da graça de Deus traz segurança para a nossa vida. Como que nós sabemos quem nós somos em Cristo? Como que nós descobrimos a nossa identidade? Indo para a palavra. Por quê? Porque foi Cristo que nos fez. E você vai entender hoje como que Ele te fez e quando que Ele te fez. Então, Cristo nos fez, na palavra nós vamos... Tá chegando. Na palavra nós vamos ter a revelação de quem nós somos. E estudar sobre a pré-existência. Dá para entrar agora, Enoque? Será que temos? Respira aí e dá um enter. Agora sim, pré-existência, parte 1. Você está pronto para ouvir esse alimento? E estudar sobre isso aqui vai trazer ainda mais clareza da sua identidade em Cristo, do seu propósito em Cristo. Isso aqui não é para ficar, eu sempre digo isso, num campo, Lúcia, num campo teórico, num campo gasoso, sabe? Eu sei, mas... Não, isso é para ser traduzido em atitudes práticas. O evangelho não é algo tradicional, como uma religião, como, desculpa a expressão, mas é verdade, você vai numa missa lá, recebe uma palavra que você não entende nada. Não, isso aqui é para trazer clareza para a sua vida, propósito, para que você possa viver a identidade de Cristo e o propósito de Cristo na sua vida. Então, dito isto, olha quem está ao seu lado e diz assim, você vai saber quem você é em Cristo nesta manhã. Diga isso a quem está ao seu lado. Esse é o tema de hoje. Talvez eu vá dizer algo aqui que é um pouco forte, mas eu creio que é verdade. Talvez nós sejamos o único ministério que preguemos sobre a pré-existência, que eu conheço, que fale desse assunto com propriedade. E esse tema é necessário para que nós possamos entender o que Paulo diz, os mistérios que estavam ocultos, que estão sendo revelados. Você vai ter mistério revelado hoje, não o mistério do Fernando, mas o que está na palavra. Pega a Bíblia, pega a espada, você vai conferir hoje coisas espirituais com coisas espirituais. Vamos começar lendo Efésios 1, verso 18, que diz assim: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual a esperança do seu chamamento. Ou seja, Paulo está dizendo que os olhos do vosso coração, seu coração tem olho? Não. O que Paulo está dizendo aqui? Que os olhos do vosso coração, ele está falando que algo vai acontecer dentro de você, espiritualmente falando. Os olhos do seu coração vão ser iluminados, ou seja, vai ter clareza, você vai passar a perceber, para saberes qual é a esperança do seu chamamento. Diga assim, eu tenho um chamado em Cristo, é o que Paulo está dizendo. Qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Você tem um chamado e uma herança em Cristo Jesus. E hoje os olhos do seu coração, espírito, serão iluminados para você entender quem você é em Cristo Jesus. Isso aqui é maravilhoso. Curve sua cabeça, vamos falar com esse Deus maravilhoso nessa hora. Pai, obrigado por esta manhã, obrigado por tudo que nós estamos vivendo, por tudo que estamos vivendo até aqui. Queremos agora, Pai, aquietar os nossos corações, queremos agora, Jesus, esperar em Ti, queremos agora lançar sobre Ti a ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, porque mais uma vez nós estamos prontos e seremos expostos às suas escrituras, Pai. E toda vez que o Senhor fala pela palavra, ela não volta vazia. Eu creio em desígnios e propósitos que serão cumpridos hoje, em nome e para a glória do nosso Deus. E aqueles que estão prontos para receber um alimento sólido, digam amém e amém. Você pode dar uma salva de palmas a Jesus? Aleluia. Meus irmãos amados, povo de propriedade exclusiva de Deus, ovelhas do pasto santo, árvore boas, vasos de honra, aqueles que foram escolhidos desde antes da fundação do mundo com um propósito em Cristo. É você, diga amém. Como eu estava dizendo, eu vou trazer um pouco da nossa razão como igreja local. Esta igreja, Cristo Vive, não é uma igreja tradicional, e não veja isso com maus olhos, você vai entender. Deus, quando levantou esse ministério, o apostolado do nosso abençoado apóstolo Miguel Ângelo, na década de 90, consagrou ele como apóstolo, profeta, em 1996, numa convenção. Talvez você não conheça a história, deixa eu trazer um pouquinho. Convenção das Igrejas da Graça de Deus em Miami, depois em Santa Rosa Beach. Estava falando com o apóstolo, ainda esse ano ele lembrava dessa história. Um grande congresso mundial estava acontecendo de apóstolos e profetas, e o nosso apóstolo foi consagrado ali, nesse congresso lá em Miami, depois em Santa Rosa Beach. O Senhor disse que a nossa igreja, ela seria levantada com uma voz de Deus em português. A nossa igreja seria levantada e teria a incumbência de trazer o povo de Deus a viver o que nós chamamos de última reforma protestante. Portanto, o nosso ministério, e no nosso ministério não cabe lei. Você já entendeu isso? Você está aqui há alguns anos. Aqueles que estão chegando precisam saber, não cabe mistura com
qualquer coisa que seja. O que nós pregamos aqui, o que nós trazemos desse altar santo e profético é a graça traduzida, a graça genuína, a graça que Paulo traz nas suas epístolas. E nós não anulamos toda a palavra de Deus, porque toda a palavra é inspirada por Deus. Mas você já aprendeu que as epístolas de Paulo são um filtro daquilo que é para a igreja gentílica. Nós, gentios predestinados, a expressão que Paulo usa em suas cartas, nós vemos a graça genuína. Fala assim, existe uma graça genuína. Deixa eu abrir um grande parênteses aqui. Não estou falando da hipergraça como é pregada hoje, a distorção. Não tem nada a ver com isso. A vida que você vive de qualquer forma, como... Não, nada disso. Nós vivemos a graça de Deus com retidão, com pureza, com santo temor, com reverência. Essa é a graça verdadeira. Então, em 2 Coríntios, o apóstolo Paulo, ele diz exatamente isso no capítulo 12, verso 9. No comecinho do versículo ele diz, então ele me disse, a minha graça te basta. Diga quem está ao seu lado nessa introdução, diga, a graça do Senhor te basta, você não precisa de nada mais. Você tem a graça de Deus. Então eu tenho feito esses resumos porque muitos estão chegando ao nosso ministério, talvez não conheçam a estrutura básica da nossa igreja. Por isso eu sempre trago à memória de todos um pouco da nossa história. E eu creio que a partir de hoje você conhecerá mais sobre a nossa missão como igreja. Todos nós temos que saber de algo, todos nós temos um dever em Cristo Jesus. Nós precisamos saber que Deus não quer carne, Deus não quer lei, Deus não quer mistura. Fala com a sua boca, Deus não quer mistura, Deus não quer lei, Deus não quer um sincretismo religioso de nenhuma forma. Algumas pessoas têm a impressão de que a graça não basta e de que é preciso então reforçar o que Deus consumou na cruz. Não, eu preciso ajudar a Deus, eu preciso fazer algo a mais, eu preciso também dar o meu jeito. Afinal de contas, a obra da cruz não foi suficiente. Bispo, ninguém fala isso, não fala com palavras, mas com atitudes estão dizendo, estão vivendo isso. Como se eu precisasse fazer algo para aperfeiçoar. O que eu disse aqui na ceia? Eu citei a palavra que diz, por uma só oferta todos nós fomos aperfeiçoados para sempre. É isso que diz a palavra. Qual foi essa oferta? Foi Cristo na cruz. Então não existe nada que eu possa fazer para tornar a minha vida mais perfeita, porque eu fui tornado no Espírito perfeito na cruz, em Cristo Jesus. Então nós não queremos trazer ao altar atitudes da carne, sacrifícios, lei. Não queremos trazer Moisés ao altar. Não queremos trazer o que muitas igrejas de forma tradicional trazem, porque não tem entendimento muitas vezes. Deus disse, a minha graça te basta. Então quando Deus fala com a igreja de Laodiceia, lá em Apocalipse 3:5, ele fala sobre isso um pouco. Ele diz assim, conheço as tuas obras. Você precisa saber que Deus conhece as nossas obras. Tudo que nós estamos fazendo como indivíduos, como pessoas individuais, a nossa salvação é individual, mas como igreja, como corpo. Ele estava dizendo a Laodiceia, eu conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, que quem dera fosse frio ou quente, assim porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Então uma igreja que se torna morna, uma igreja que se torna indiferente, uma igreja que se torna, superficial, Deus está dizendo, isso cria desgosto em Deus. Ele diz, ao ponto de vomitar-te da minha boca. Então nós não podemos criar desgosto no coração de Deus. Nós não podemos nós não podemos desagradar a Deus como igreja. E Deus estava dizendo a uma igreja, Deus estava escrevendo uma carta a Laodiceia, dizendo, olha, vocês não são frios, vocês não são quentes, esse morno me dá enjoo, isso me dá vontade de vomitar. Então a igreja de Jesus, especialmente no Brasil, tem se tornado uma igreja cristã pagã, uma igreja cristã com sincretismo, e nós não podemos olhar para isso e falar, é assim mesmo. É desse jeito. Não, nós temos que ir para a Bíblia. O que a Bíblia diz? O que a palavra... mas bispo, a tradição, eu sempre digo isso. Mas a tradição. Jesus falou certa vez aos judeus, vocês colocam as tradições dos homens acima das leis de Deus, da vontade do Espírito. Vocês são hipócritas. Então nós não podemos colocar tradições acima da palavra. A palavra de Deus é a verdade, não é a tradição. Porque se fosse pela tradição, nós olharíamos para a igreja apostólica romana e falando, então a tradição diz isso. E olha que a igreja protestante tem importado muitas coisas da igreja apostólica romana. A tradição, mas não está na Bíblia. E se não está na Bíblia, nós não pegamos. Agora, se está na Bíblia, nós pegamos. Porque se está na Bíblia, nós cremos. Então o pior de tudo isso é que a igreja tem se tornado morna. O Deus, com letra minúscula da igreja, tem se tornado um homem. A satisfação da igreja tem sido se satisfazer, se é que você me entende, nas coisas da carne, nos seus objetivos próprios, enfim. Então fora da Bíblia nós não vamos encontrar a verdade, e aí começa a existir uma espiritualidade falsa, uma cegueira espiritual, uma insensibilidade espiritual. O que acontece em muitos lugares? Uma vida espiritual robótica.
A vida espiritual não pode ser robótica, ela é dinâmica. Diz que nós vivemos novidade de vida quando nós estamos em Cristo. Nós não podemos viver religiosamente. Eu falava ontem para as mulheres, se Deus ele tem apenas 2 horas do seu domingo, você não encontrou um Senhor, você encontrou um hobby. Ele não é o seu Salvador. Assim como você faz pilates, assim como você faz a unha, assim como você faz o seu esporte, a sua academia, você tem 2 horas do dia, eu vou lá na igreja. Não, ele não é então o seu Senhor, porque senhorio é você estar debaixo da vontade dele todos os dias, todas as horas. Agora, se são só 2 horas, a igreja é só um hobby. Fique esperto, porque Jesus falou, naqueles dias, muitos vão dizer, no teu nome fizemos, no teu nome fomos no culto, no teu nome nós oramos, no teu nome fomos em congresso, essa é a minha versão, no teu nome fizemos isso, aquilo. Está entendendo o que estou dizendo a parte de Deus, né? Fizemos milagres, curas, expulsamos demônios, apartai-vos, eu não vos conheço. Então nós precisamos entender que a nossa vida espiritual não pode ser robótica. Isso tudo leva as pessoas a terem inclinações tanto para o bem quanto para o mal. Isso traz desgosto ao coração de Deus. Olha o que diz o profeta Oséias 6,4. Que te farei, ó Efraim? Que te darei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Nós não podemos ter um amor que é como o orvalho, que passa logo. O mundo está mal, igreja. Há rumores de guerra, terrorismo no mundo, há crise por todo lado. Nós temos que entender que esta é a hora da igreja verdadeira se posicionar, da igreja a noiva sem mancha, sem mácula, sem ruga, ataviada para um só noivo, um só Senhor. Então, nós precisamos saber que quando nós falamos de graça, nós estamos falando dessa genuína graça. Para você ter isso no seu coração claro. Não é a hipergraça, mas é a genuína graça. E nós precisamos entender que na graça não cabe lei. A graça não foi acrescentada à lei. A graça é totalmente diferente à lei. A lei serviu de aio, já estudamos isso de forma exaustiva alguns meses atrás. A lei serviu de aio, que era um condutor para levar algo perfeito. A graça é a perfeição. A lei é a sombra, a graça é o bem real. Então, nós precisamos anunciar essa verdadeira graça. E esse tipo de atitude de você viver com um pé na lei e um pé na graça dá desgosto a Deus. Isso é lutar contra Deus. Quando uma pessoa ouve a graça, mas também pratica a lei, essa pessoa está sendo morna, ela traz enjoo ao coração de Deus. E Deus diz, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Olha o que diz Paulo aos Colossenses 4,17. Você está conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. Também dizei, aqui, atenta para o ministério que recebeste no Senhor para cumprires. Ou seja, nós recebemos um ministério, o ministério da reconciliação. Nós precisamos estar atentos para cumprir aquilo que Deus nos deu. A Bíblia diz que Ele nos deu. Ele nos confiou o ministério da reconciliação. Então nós recebemos um chamado em graça, um ministério reformador. Deus disse, fiquem atentos para que vocês possam cumprir esta graça. Nós temos um valor aqui nosso como igreja local. Nós somos radicais na graça. Nós não permitimos fermento no nosso meio. Porque Paulo disse, um pouco de fermento leveda toda a massa. Mas isso é um pouco, isso é viver de forma bíblica o que a Bíblia diz. Sim, sim. O problema é que a geração de hoje não consegue viver no sim, sim, não, não. Fica sempre em cima do muro. Não, mas também quero agradar um pouquinho ali, agradar um pouquinho ali, um ecumenismo, eu também quero isso aqui. Não, é sim, sim, não, não. O que passar disso vem do diabo. Foi isso que diz a palavra. Então nós temos que ter esse radicalismo nas Escrituras. Por exemplo, muitas vezes nós ouvimos alguém dizer assim, mas a Cristo Vive é muito longe da minha casa. Eu vou aqui, amado, eu sei. Eu não quero aqui dizer que nós somos a única igreja na face da terra, mas eu preciso dizer que você não pode viver uma vida com fermento, um cristianismo com fermento. Se você teve a revelação da nova aliança, da sã doutrina, você não pode estar em adultério espiritual, adorar ou servir a 2 senhores. Se é por graça, é por graça. Se é por graça, não pode caber lei. Eu sei que muitas vezes a intenção da pessoa é boa, para eu cultuar, para eu estar aqui, mas você precisa entender que isso entristece muitas vezes o coração de Deus, quando Ele te revela algo e você quer viver aquém daquilo que Deus te revelou, porque o ministério que nós recebemos é para cumprir. Ele falou, atente-se para cumprir o ministério que vocês receberam. Olha, eu não posso ter recebido esse favor imerecido, ter a revelação, que é a graça sobre graça, e falar, eu quero saber agora, tudo que Deus me deu como revelação, eu vou deixar de lado, e eu vou voltar para os rudimentos da lei, eu vou voltar para Moisés. Não faz sentido. Isso desagradaria o coração do meu Senhor. Bispo, mas aí você vai desagradar as pessoas, a tradição. Aí couve a tradição, couve as pessoas. Eu estou aqui para agradar o Senhor. O nosso foco de agradar aqui é a plateia de um só. Nós queremos agradar o nosso Mestre, o Senhor Jesus Cristo. Então, se você conhece a graça, mas quer viver na lei, compactuar com a lei, você está fazendo algo que o Senhor vai chamar de abominação. Você está anulando a obra de Cristo. Você está anulando o pacto da graça. Olha o que Paulo diz, forte em Gálatas. Você precisa ler essa epístola de Paulo aos Gálatas. Ele diz no capítulo 2, verso 21, não anula a graça de Deus, pois se a justiça
é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Então, se nós pararmos hoje e falar assim, vamos trazer um pouco de lei para a igreja, nós estamos falando que Cristo morreu em vão. Nós estamos falando que o sacrifício de Cristo da cruz não serviu para nada, não presta para nada. Ele diz, segue-se que Cristo morreu em vão. Então, se a pessoa serve a lei, nesta aliança, ela está anulando a graça de Deus. Isso está falando, a pessoa está dizendo, não está dizendo com a boca, Bisfê, mas está dizendo com atitudes. Com as atitudes, ela está dizendo que o sacrifício de Cristo é mentiroso, que Jesus é mentiroso, não serve para nada. Vamos continuar aprofundando nas Escrituras, eu estou na introdução ainda, tá? Apocalipse 3,18, estou preparando seu coração. Jesus falando à igreja de Laodiceia, que ele chamou de morna. Coloca o verso 18. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que eu quero que você fique nisso, a fim de que vejas. O que nós começamos lendo? Deus iluminando os olhos do coração. Deus quer que você enxergue hoje algo. Deus quer que os seus olhos sejam iluminados hoje. Muitos insistem em olhar ainda para a lei. Por quê? Porque estão com os olhos embaçados, estão com as escamas sobre os olhos. E Deus quer tirar as escamas dos seus olhos. Ele quer que você veja. Deus está nos aconselhando aqui a nós usarmos um colírio para que nós passemos a ver. Em nome de Jesus, a palavra de Deus hoje é o colírio que vai fazer com que muitas pessoas aqui nessa manhã passem a enxergar o que talvez nunca enxergaram na vida com Cristo. Abençoe, isso é muito forte. Isso é uma palavra de poder sobre a tua vida. Eu quero declarar que você vai passar a enxergar hoje coisas que você nunca enxergou, talvez, em toda a sua vida com Cristo. Bispo Fê, você tem esse poder? Nenhum. Mas a palavra de Deus tem esse poder. Porque a revelação não vem por um homem, ela vem pelo Espírito. A revelação vem pela palavra. Então você pode, muitas vezes, viver de preceitos religiosos. Quando Deus diz, a minha graça te basta. Você tem que entender, então até agora não posso mais. Eu vivi até agora de preceitos religiosos. Agora que eu entendi que a graça basta, eu não posso mais trazer nada que não seja graça. Foi Deus quem disse, não foi o Fernando Brandt, foi o Senhor, nós estamos lendo a palavra. Então quando uma igreja sabe que é salva pela graça, como Paulo diz em Efésios 2,8, o que diz em Efésios 2,8? Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então quando nós entendemos que nós fomos salvos pela graça, isso não é algo humano, não por obras para que ninguém se glorie, nós não podemos então fazer as obras, trazer as obras da lei. Não, eu fui salvo pela graça. Olha, se você foi salvo pela graça, então continue desenvolvendo a sua salvação em graça. Que sentido seria isso? Não, eu fui salvo pela graça, mas agora o desenvolver da minha salvação eu tenho que trazer rudimentos da lei. Que incoerência é viver assim? Se eu fui salvo pela graça, e essa graça veio através do dom da fé, que não vem de mim, mas veio de Deus, eu tenho que entender que agora o desenvolver da minha salvação também é por graça. Me ajuda a pregar para quem está ao seu lado, diga assim, o desenvolver da sua salvação é por graça. A salvação começa por graça e ela vai terminar com a graça. Então se eu entendo que eu fui salvo pela graça, mas trago a lei, eu estou trazendo desgosto ao coração de Deus. E eu vou dizer algo forte, mas é verdade, com raríssimas exceções, a grande igreja de Cristo está tirando Jesus da igreja, está tirando a graça da igreja e está trazendo a obra para o homem. Então é o que o homem faz que move o coração de Deus, é o jejum que vai mover o coração de Deus, é a subida no monte que vai mover o coração de Deus, as águas que vai trazer a salvação. Isso não diz a Bíblia. A Bíblia diz que é por graça, a graça nos basta, disse o apóstolo Paulo. Então a vida espiritual, ela é uma vida que nós temos que entender complexa. É algo muito sério. Por isso que Deus está nos alertando e nos advertindo. Eu não estou trazendo aqui um outro livro, eu estou com a Bíblia aberta. Coloca para mim em Gálatas 5:1. Foi para que, igreja? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Por que Paulo está falando permanecei? E para mim a palavra mais importante é essa, o permanecei. Porque muitos até entendem que foi para a liberdade que Cristo libertou, mas não permanecem firmes. Por que Paulo está falando para os Gálatas? Ele chama assim, seus insensatos. Vocês corriam bem. Quem vos embruxou? Quem vos fascinou? Ele está dizendo aqui, fiquem firmes e não submetais de novo a um jugo de escravidão. O que Paulo está dizendo? Olha, foi para a liberdade que Cristo libertou vocês. Permaneçam firmes nessa liberdade. Bispo, eu creio que Deus me libertou. Então permaneça firme nisso. E não se submeta de novo. O que é um jugo de escravidão? A lei de Moisés, um pacto de maldição e de morte. Não se submeta de novo a esse jugo. Então por isso que eu digo que nós temos que ser radicais com as coisas bíblicas. Se eu entendi que Cristo na cruz me libertou, eu não posso flertar com Moisés. E eu não nego quem foi Moisés, o maior profeta dos judeus. Mas eu tenho que entender para que Moisés veio, para quem ele veio, o que ele veio cumprir, para que ele foi levantado.
Eu preciso entender que Deus levantou um apóstolo Paulo da Nova Aliança para pregar para os gentios. Pedro para os judeus, Paulo para os gentios. E eu não posso então agora trazer as obras da lei e falar assim, não, Cristo me libertou na cruz, mas eu quero viver então um pouco como o povo judeu. Eu não sou judeu, não tenho sangue israelita nas veias. Eu quero guardar o sábado, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero colocar aqui no altar algumas instrumentárias, algumas coisas. Não, isso tudo é você negar o sacrifício de Cristo. Segue-se que Cristo morreu em vão, igreja, isso é muito sério. Ah, bispo, isso é muito radical. Não, isso é muito sério. Eu não quero profanar o sangue da aliança, eu não quero profanar o sangue da graça. A Bíblia diz que a oferta foi feita em favor de muitos, nós já estudamos isso. Não foi de todos, de muitos, os eleitos. Eu faço parte dos muitos, você faz parte dos muitos. Nós que somos um povo seleto em Cristo, a igreja, a noiva de Cristo, nós vamos, entristecer o coração do nosso Deus para querer agradar e viver conforme a tradição? Não podemos. Eu sei que isso aqui é extremamente sério, mas isso é necessário ser pregado. Submeter ao jugo da escravidão é colocar um jugo, é colocar uma canga, é colocar um peso, é você colocar um fardo nas costas. Então Paulo diz, não se submetam de novo ao jugo de escravidão. Nós não devemos submeter ao que Moisés fez, nós devemos ficar firmes ao que Cristo fez. Nós somos livres. Levante as suas mãos e fala assim, obrigado Jesus, porque o Senhor me libertou do império das trevas e me transportou para o teu reino. Amado, isso aqui é a maior alegria de um filho de Deus, ter o entendimento disso e viver esse evangelho livre. Segundo aos Coríntios 11, Paulo diz assim no verso 19, porque sendo vós sensatos de boa mente, tolerais os insensatos. Então quer dizer que existem pessoas na obra de Deus que são insensatos. Eu conheço vários. Ai, Bíblia, você chama... Eu estou lendo a Bíblia, cara. São insensatos, estão no meio do povo. Mas não somos nós, graças a Deus, nós somos os sensatos. Por isso nós temos os olhos iluminados. Diz assim, eu sou o sensato. Mas Paulo está dizendo aqui, você vai tolerar os insensatos. Verso 20, tolerais quem vos escravize, quem vos devore, quem vos detenha, quem vos exalte, quem vos esbofeteie no rosto. Então quando nós falamos da lei, nós temos que entender que a lei é uma insensatez. Nós temos que entender que nós fomos tirados desse lugar e que nós somos os sensatos que estamos tendo os olhos iluminados por Jesus Cristo. Nós jamais nos submeteremos de novo à lei, amados. Nós jamais podemos nos colocar de novo debaixo de um jugo de escravidão. É justamente isso que eu tenho pregado. Por isso nós temos retornado às doutrinas da graça de Deus, voltado às raízes do ministério, para que você entenda o porquê Deus levantou esse ministério, porquê Deus te atraiu até esse lugar. Você viu aqui minha esposa dizendo ontem para as mulheres, o Senhor te atraiu. A Bíblia diz do Salmo que o Senhor atrai os seus filhos ao santuário. É o Espírito Santo de Deus que te atraiu até aqui. Ah não, foi minha amiga convidou, foi um amigo, foi um convite, foi um instrumento que Deus usou, mas o Espírito Santo te atraiu. Não depende de quem quer ou de quem corra, mas de Deus usar a sua misericórdia, disse o apóstolo Paulo. Todos nós pecamos, carecemos da glória de Deus, não há um só que se salve. Você estava morto em delito e pecado, morto não escolhe nada. Foi Cristo que te iluminou os olhos, que te resgatou desse lugar. Por isso você está aqui hoje ouvindo a palavra dele. Então nós não podemos nos submeter à lei. Isso está claro no seu coração? Romanos 10, 2 diz assim, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus. E isso aqui precisa cair no seu coração para você entender o porquê muitas pessoas continuam fazendo as obras da lei. Paulo está dizendo aos romanos, eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Então o legalista, o sistema tradicional, muitos dele têm zelo. Nós não estamos dizendo que a igreja tradicional é uma igreja que não são filhos de Deus, absolutamente. Talvez você estivesse lá um dia, muitos estavam lá um dia, são eleitos, são nossos irmãos em Cristo, mas eles têm zelo por Deus, Paulo está dizendo, porém não têm entendimento. Então nós não estamos dizendo que essas pessoas não amam a Deus, que Deus não as ama, pelo contrário, eles só não têm o entendimento, e Deus está te trazendo aqui para iluminar, para que você tenha o entendimento. Diga graças a Deus por isso. O verso 6 de Romanos 11 diz, e se é pela graça, já não é pelas obras, do contrário, a graça já não é graça. Então se nós pararmos aqui, Lucas Lima, e falar, não, vamos também fazer um rudimento, vamos também fazer uma obra da carne, Paulo está dizendo, a graça então já não é graça, ou é graça ou é lei. Você vê que não dá para a gente querer agradar dois senhores, isso é adultério espiritual, não dá para a gente querer viver debaixo do pacto da graça, mas trazendo os rudimentos da lei, isso dá enjoo no coração de Deus, e Deus diz que está a ponto de vomitar de sua boca. Então se você está num lugar que existe algum tipo de obra, isso não é graça. Não, as pessoas dizem, mas lá também é parecido, bispo Fê. Mas se você tem que fazer alguma obra, algum rudimento, alguma coisa, você está debaixo de um ministério de lei, de legalismo. Eu sei que viver a graça de Deus é algo radical, é algo que só os maduros espirituais conseguem viver.
Mas Deus está te iluminando, te dando a capacidade para que você viva assim. Abençoe lá também um pastor, tem uma revelação, ele também conhece a graça, ele batiza, faz a igreja fazer campanha, faz jejum de Daniel, mas lá também é graça. Todos estão debaixo da graça, porque essa é a dispensação que a igreja vive hoje, porque Jesus conquistou isso na cruz. Mas se a pessoa, ela pode estar debaixo da graça, e está, porque é um filho de Deus, porém ela se coloca debaixo da lei, da tradição. Então ela está vivendo de uma forma que não é para viver. Não, mas também, se tem lei, não é graça. Paulo falou, se já é por obras, então a graça já não é graça. Você está ouvindo Jesus nessa manhã, sim ou sim? Então por isso nós somos radicais na graça. Um pouco de fermento a igreja vai levedar toda a massa. Se não tem revelação, então não é graça. Muitos esbarram na graça, eu sei, é verdade, mas não tem talvez a revelação completa. Ou não querem ter, esse é outro ponto, aí tem esse também. Não querem ter por conta do sistema. Quantos pastores desses 30 anos passaram por nós falando assim, isso que vocês pregam é verdade, eu tenho entendimento, Deus me revelou isso, eu sei que é assim, mas eu não posso pregar isso na minha igreja, porque se eu pregar isso, a igreja vai embora. Ou seja, o pastor está pregando para agradar a multidão, não para agradar a Deus. Porque se você levantar hoje e falar assim, bispo, eu vou embora, eu vou falar, amém, eu estou aqui agradando a Deus, Ele sabe o que Ele está fazendo. Agora, se eu for jogar para agradar e tentar reter todo mundo, eu entro num sistema, que é o que está com uma coisa aí fora. Então traz as pessoas, coloca atrás disso, traz campanha, faz um agito, enche a igreja, faz aquela história toda, coloca a lei, coloca o jogo mesmo, manipula o povo, porque o pastor tem um poder, o pastor tem a unção, o outro não é ungido é só o homem de Deus. Isso não tem nada na Bíblia. Mas isso é algo favorável a um sistema. Então muitos têm um conhecimento, muitos têm zelo por Deus, mas não têm entendimento. Outros têm um conhecimento, mas negam a viver o conhecimento porque tem algum compromisso com o sistema. Você consegue entender o que eu estou pregando aqui? Isso aqui é muito claro, e você precisa saber que a igreja está assim aí fora. E outros bispos? Outros somente gourmetizaram a lei. Só modernizaram a lei. Outros estão vivendo assim também. Então, muitas igrejas são igrejas extremamente legalistas, mas para falar com a geração atual, atualizaram, não a Bíblia, mas atualizaram talvez a sua cara para gourmetizar a lei. Eu sempre dou esse exemplo, né? Talvez você comece um churrasquinho aí, churrasquinho de gato que falam, né? Pode falar churrasquinho de gato ou você é preso pela entidade dos gatos? Churrasquinho de gato. Tem um churrasquinho aí no metrô, esse é o churrasquinho que você come. O que muitos fizeram? Pegaram o churrasquinho de gato e gourmetizaram ele. Colocaram lá o mimi, vai no shopping, vai não sei aonde, faz não sei o quê, vem num negocinho assim, vem uma capinha que você tira, tem uma experiência e tal, mas continua sendo um churrasquinho de gato. Você está entendendo o que eu estou pregando? Então nós não podemos gourmetizar nada. Dá uma cara de graça. Nós precisamos falar, se está na Bíblia, nós cremos, e nós não vamos trazer nada que não seja a graça de Deus, a genuína graça. Romanos 10:3 diz, porquanto, desconhecendo a justiça de Deus, procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus. Então tem um povo que não se sujeita à justiça que vem de Deus. É o que grande parte da igreja está fazendo. O que muitas pessoas estão fazendo aí fora? Criando uma justiça própria, porque desconhecem a justiça de Deus. O que o Senhor disse no começo do culto? A minha graça te basta. Não basta não, eu preciso um pouco da lei. Paulo falou, mas se já é lei, já não é graça. Se você precisa das obras da lei, então já não é por graça. Então esta graça é a graça que fará a última reforma protestante do mundo. Eu creio nisso. Eu creio que Deus está nos preparando para algo extremamente, vai tomar uma proporção que nós não temos a noção disso ainda. Nós estamos aqui fazendo a nossa parte, que é pregar o evangelho. A Bíblia diz que Paulo pregou, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi Cristo. Eu não estou aqui preocupado com as multidões, eu estou aqui preocupado em pregar a palavra. Outro vai vir e vai regar. Talvez você esteja regando aí. Eu não sei como é que funciona essa dinâmica. Agora, o Espírito vai dar o crescimento. Deus dá o crescimento. Aprove é Ele iluminar os olhos do nosso entendimento. Isso aqui começou na sala de uma casa há 30 anos. Nós estamos avançando, estamos crescendo. Então é essa graça que Deus quer revelar ao seu coração. Em Colossenses 3,16 diz assim, habite ricamente em vós a palavra. Qual palavra que tem que estar no teu coração? Leia a Bíblia aí. A palavra de Cristo, instruir-vos e aconselhar-vos mutuamente a toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Então essa é uma decisão que você tem que tomar nessa manhã. A palavra de Cristo, Bispo Fê, não é a palavra de Moisés, não, é a palavra de Cristo que tem que habitar no seu coração. Que Cristo? Paulo pregava o Cristo ressuscitado. Esta palavra tem que morar no seu coração. Não é uma filosofia, não é um mundanismo, mas é a palavra de Cristo que tem que habitar, não é visitar. Que muitos visitam, a palavra vem um dia, num domingo, 2 horas, uau, a palavra passou por aqui. Na segunda-feira já tem outra palavra no coração, outra ideologia. A palavra de Cristo tem que habitar. O que é isso? Tem que fazer morada, tem que estar enraizada no seu coração. Em Mateus 4,4, Jesus disse assim, Jesus, porém, respondeu, está escrito, nem ou não só de pão viverá o homem, mas de toda... Como é que Jesus está repreendendo Satanás? Na palavra.
de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o que você tem ouvido deste altar, e você vai ouvir nos próximos dias, que nós vamos continuar nessa série, você precisa aplicar, você precisa compartilhar a palavra, você precisa estudar a palavra comigo, você precisa amar a palavra, você precisa praticar, você precisa começar a ler a Bíblia, meu amado. Minha esposa disse ontem, você tem que viver segundo a Bíblia. Eu tenho que viver segundo a palavra, mas eu tenho que conhecer o que a Bíblia diz para eu viver segundo a Bíblia. Então você tem que mergulhar nas Escrituras. Mas é cansativo, mas é isso aqui que te liberta. É o inimigo ficar jogando, usando sua carne, o cansaço, usando todos os seus... não vou ler não vou no culto não. E aí vai tirando você de ter a oportunidade, às vezes, de conhecer a palavra de Deus. Então, mergulhe na palavra. Abra a Bíblia, leia a Bíblia na sua semana. Bispo Fê, por que toda essa introdução antes do estudo da pré-existência? O que você tem a ver com a pré-existência que você está falando agora? Amado, porque a Bíblia diz em 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino. Eu estou aqui ensinando você na palavra. A Escritura, ela é útil para o ensino. Para que mais? Para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Se você for no original grego, essa palavra inspirada significa soprada. Então eu tenho ensinado você com a Bíblia aberta, eu tenho ensinado você a entender na Bíblia o que Deus diz, o que a palavra de Deus diz. Deus tem expandido isso, e eu digo aqui sem soberba alguma, porque você me conhece talvez desde quando eu tenha nascido. Deus tem expandido esse dom na minha vida. Eu falei domingo passado, uma oração que o nosso apóstolo fez sobre a minha vida. Olha, você vai ter facilidade de pregar. Eu não tinha facilidade de pregar isso, mas Deus tem expandido isso na minha vida. Isso é uma obra de Deus. Deus está aqui hoje, mas se você me conhecer na minha humanidade, eu jamais estaria na frente de tanta gente pregando o que eu estou pregando. Para o mundo inteiro, pôr na minha cara, a tapa, como dizem, né? Mas Deus tem expandido isso na minha vida. É a graça e a misericórdia dele que eu tenho tido a oportunidade e o privilégio de ensinar a sua palavra. Então, além de ensinar, a palavra também ela é útil para repreender. Fala comigo, repreender, corrigir e educar. É isso que faz a palavra de Deus. Então nós, biblicamente, fazemos o que a Bíblia diz. Nós, quando temos que corrigir algo no meio da igreja, nós vamos para a palavra. E nós corrigimos na palavra. Nós educamos na palavra. Nós aconselhamos na palavra. Nós repreendemos na palavra, porque ela é útil para isso. O que diz a palavra? Não, mas aqui não. O que diz a palavra? A gente vai ver o que a palavra diz. E todos nós vamos nos submeter ao que diz a palavra. Só a Bíblia tem essa capacidade, igreja. Então, se você prestar atenção nesse altar, você vai ser ensinado, você vai ser repreendido, você vai ser corrigido somente pela palavra. Diga graças a Deus por isso. Nós estamos sendo educados mais uma manhã na justiça. E quando isso acontece, qual que é o resultado? Põe em 2 Timóteo 3,17. A fim de que o homem de Deus, tem pessoas de Deus aqui nessa manhã? O homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Você está sendo habilitado na palavra para toda boa obra. Olha que coisa maravilhosa, você está sendo levantado por Deus para ser perfeito, habilitado para toda boa obra, habilitado pela palavra. Então não é ensinado, não é repreendido e corrigido pela voz de um homem, pela ideologia do homem, é pela Bíblia. E se você não for corrigido pela Bíblia, você nunca será então habilitado para servir a Deus, porque a Bíblia diz que todo homem de Deus ele tem que ser perfeito, perfeitamente habilitado para toda obra, através da palavra. Tiago 1,22 diz assim, tornai-vos, pois, praticante da palavra e não somente ouvinte. Então aqui eu quero trazer alguns versículos para você entender que nós não estamos pregando, Rubão, essa hipergraça de que você pode viver sua vida pecando, porque agora... Não tem nada disso, isso aí é o diabo que fala. Aqueles que são de Deus não vivem na prática do pecado, diz a palavra. Paulo diz, não vive deliberadamente pecando. Todos pecamos porque todos nós temos uma carne que não se converte, enquanto nosso corpo não for glorificado. Mas nós não vivemos deliberadamente. Você que é santo, você que tem o Espírito Santo, você sabe que você pisa um pouquinho fora da linha, o Espírito te conduz, você tem que ser constrangido pelo Espírito. E o que Deus faz com os seus filhos? Corrige, exorta, açoita aquele que é filho. Então se você viver uma vida fora do que Deus diz, você vai ser corrigido, vai ser açoitado muitas vezes, vai ser disciplinado pelo Senhor, pelo seu pai. É assim que o pai faz com o filho. Então, não é uma pregação para você falar, não, então agora eu entendi que eu posso viver minha vida, a lá Zeca Pagodinho, eu vou vivendo, a vida leva eu vou indo do jeito que eu quero, porque agora eu estou debaixo da graça. Esse é o ímpio que fala. Esse é o próprio demônio que fala. Nós que temos o conhecimento disso, nós falamos, agora nós vivemos uma santidade, nós somos santos e irrepreensíveis, nós queremos agradar o nosso Senhor, nós não queremos viver uma vida fora dos... Nós não queremos macular a graça, o sangue da cruz. É isso que um filho amado faz com o seu pai. Então você está sendo ensinado, repreendido e corrigido na palavra. Tiago falou, torne-se praticante e não somente ouvindo, enganando-vos a vós mesmos. Muitos estão se enganando.
Porque só ouvem e não praticam. Vamos voltar para o Sermão do Monte, Jesus lá. O que ele fala no Mateus 7? Aquele que ouve e pratica será considerado. E o que ouve e não pratica? Esse é imprudente, é insensato. Então você está ouvindo hoje isso para praticar na sua vida. Deus nos levantou para pregarmos e para vivermos essa sua legítima graça. Fala comigo, genuína graça. Essa tem que ter uma expressão clara no teu coração e fácil sair pela sua boca. Genuína graça, diga mais uma vez, genuína graça. Deus nos levantou para pregar ela, para atuarmos na última reforma protestante. Eu estou numa grande introdução aqui para trabalhar o seu coração. Deus nos levantou para nós sermos a voz dele em português. Deus nos levantou para nós apontarmos o caminho à eternidade. Deus nos levantou para nós sermos guardiões da sua integridade, da sua graça. E só isso, bispo, e só graça. Mas um pouquinho, vocês não vão fazer uma luta com o diabo. Não, ele já foi vencido na cruz, ele já foi amarrado pelo mais valente. A Bíblia diz que ele foi destruído, as obras dele foram destruídas. Não, mas não tem um negócio assim. Porque não, eu queria lutar, eu queria ver um cara. Um homem que estava aqui falou isso para mim. Eu queria ver que a Universal faz aquilo lá, que entrevistar o diabo. Eu queria ver um negócio daquilo. Eu falei, amado, entrevistar o diabo. Você acha que o diabo tem espaço dentro da igreja de Cristo? Então fica, não, vamos fazer isso aqui. Depois eu vendo um óleo, vendo uma fita, vendo alguma coisa, e a pessoa está lá, não, é isso que vai me salvar. O óleo vai salvar quem? Você foi já lavado pelo Espírito Santo, que óleo? Tem que passar óleo de perômen, quem fala isso? Não entendeu que o Espírito Santo já ungiu todos nós com o seu... Ah não, eu vou comprar um selo, uma fita, eu vou passar lá em casa, a fronha da salvação, um martelinho do não sei o que, da casa própria. Cara, estão comercializando. E o povo quer ver isso, quer ver o diabo estribuchando. Ah, mas eu vi o diabo lá, então não eleito, porque a Bíblia diz que aqueles que nasceram de Deus são propriedades exclusivas de Deus. Eu sempre digo isso, o diabo não está aqui dentro disputando espaço com Deus, fala, oh, deixa eu entrar aqui. Não, eu cheguei primeiro. Eu sou propriedade exclusiva de Deus, a palavra. Aquele que é nascido de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Aí eu vou trazer alguém para dizer aqui que o diabo está em cor. Então não é eleito, é a única possibilidade. Mas isso dá ibope pro povo. Porque depois você vende alguma coisa, você faz alguma coisa. Amado, nós temos que ir para a palavra. Nós temos que se levantar na palavra. É graça e graça somente. Amém, igreja? Então nós acreditamos na provisão total da graça de Deus. A graça nos basta. Nós estamos sendo preparados para viver essa fé que vence o mundo. A fé santíssima. A fé dos eleitos. É essa fé que nós estamos sendo preparados para viver. Por isso você vai ouvir hoje a introdução do que é a pré-resistência. Agora eu vou entrar no tema de hoje. O propósito do estudo da presciência é ensinar à luz da Bíblia Sagrada que os filhos de Deus já tiveram uma existência prévia. Calma, não sai correndo, você que entrou aqui pela primeira vez. Isso é estranho, calma. Pega a sua Bíblia que você vai ver o que Deus diz. A lei diz que todo mundo nasceu, nós já estudamos isso nos últimos cultos. Todo mundo nasceu, todos os seres humanos nasceram iguais diante de Deus. E se ele quiser, ele aceita Jesus. Se ele não quiser, ele não aceita Jesus. E ele vai para o inferno. Não é o que diz a Bíblia. A Bíblia diz que Deus levantou os seus filhos predestinados para a salvação, e os outros foram destinados para a perdição. Eu citei aqui, Paulo diz, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Aí você vai falar assim, mas a injustiça, você continua lendo o verso, diz, a injustiça da parte de Deus, Paulo diz, de modo nenhum. Deus não é injusto, Deus é justo. Não queira você sentar na cadeira de Deus, Ele é soberano, você não. Ele sabe o que faz, nós não sabemos. Ele é o Criador, nós somos a criatura. Então a lei diz que todo mundo nasceu igual, que quem quiser aceitar Jesus, não é isso que diz a Bíblia. A lei põe na mão do homem a decisão da eternidade. Imagina que absurdo. O homem, que não sabe escolher nem com quem ele vai casar, nem a roupa que ele vai... Não, ele vai decidir. É Deus que decidiu por nós, amados. Ele nos escolheu, Ele nos lavou, Ele nos regenerou, isso que diz a Bíblia. Então vamos começar lendo o livro de Jó, um dos livros, os estudiosos vão dizer, né, mais antigos, segundo alguns pesquisadores. Você vai ver como o cristão precisa saber que, antes de nós chegarmos aqui em carne, entenda o que eu estou pregando aqui, antes dos nossos pais se relacionarem e gerarem nós na carne, antes de uma semente ser gerada no ventre da nossa mãe, nós já tivemos uma existência em espírito. E isso, deixa eu fazer um parênteses, presta atenção, não tem nada a ver com reencarnação, vidas pretéritas. Bispo, isso aí é uma coisa meio estranha, não estou falando nada disso, isso é obra do diabo. Eu vou mostrar na palavra que você foi feito primeiro em espírito. Para isso vai lá em Jó 38, verso 1, que diz assim, depois disto, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó. Você vai ver um diálogo do Senhor com Jó. Você conhece a história de Jó? Isso aqui é muito importante para você entender.
Quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Deus já começa colocando Jó no lugar dele. Os amigos de Jó falavam umas coisas também, tentando justificar porque Jó estava vivendo aquilo. Deus está falando assim: ei Jó, se não tem entendimento, está escurecendo os desígnios, com palavras sem entendimento, sem conhecimento. O que a igreja tem feito hoje? Tem escurecido os desígnios de Deus, tem omitido o conhecimento, até porque muitos não têm o conhecimento. Então toda pessoa, todo ministério que não tem conhecimento, o que faz? Escurece os desígnios de Deus. Por exemplo, o que a Bíblia diz? Aqueles que de antemão conheceu, esse também predestinou, e aos que predestinou, chamou, e aos que chamou, justificou, e aos que justificou, glorificou. Está lá em Romanos 8, é o que diz a palavra. Agora, se eu não tenho esse entendimento, eu vou escurecer os desígnios de Deus. Não posso. Então esse é um desígnio de Deus. Mas quando não há o conhecimento, escurece tudo isso e diz: não, o homem tem um livre-arbítrio. Não tem, essa expressão não está nem na Bíblia. Foi criada pela tradição. Então a falta de conhecimento escurece os desígnios de Deus. O que Deus diz? Das minhas mãos ninguém pode arrebatar as minhas ovelhas. Mas aí vem alguém com conhecimento obscurecido e diz: não, a pessoa vai dizer, ele vai perder a salvação. Porque não. Jesus falou: das minhas mãos ninguém vai arrebatar as ovelhas. Não, mas o pastor diz: você vai ficar com o pastor ou com Jesus, que é o verdadeiro pastor? Então a falta de conhecimento escurece os desígnios de Deus. Oséias 4:6, antes de continuar lendo Jó, diz assim: o meu povo está sendo destruído. A gente conhece o começo do versículo, mas eu quero que você se atente à continuidade do versículo. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que te escureceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. O que nós precisamos entender é que o povo está sendo destruído porque falta o conhecimento, sim. Mas o problema é que o sacerdote não está dando conhecimento, é o que está dizendo o profeta. Então nós precisamos pregar a palavra para dar conhecimento ao povo. A lei, ela dá conhecimento. A lei não dá conhecimento da verdade. A lei escurece os desígnios de Deus. A graça dá o conhecimento da verdade. Então se uma pessoa escurece os desígnios de Deus, é porque ela não tem esse conhecimento. Mas aí eu volto para a minha introdução um pouco extensa hoje. Deus nos levanta para trazer esse conhecimento ao povo de Deus. Deus levanta essa igreja para tirar as escamas, para tirar os véus, para tirar e arrancar dos olhos, para que as pessoas possam sair de uma ignorância espiritual e possam conhecer o Deus verdadeiro. Iluminar, o que nós começamos lendo? Iluminar os olhos do entendimento. O que é isso? Deus está tirando escamas para que você venha a ter os olhos iluminados. Então vamos ver agora o que diz a Bíblia. A Bíblia vai dizer, lá em Jó, que os filhos de Deus estavam presentes na criação. Como que os filhos de Deus? Segura aí na cadeira, em nome de Jesus. Como que os filhos de Deus estavam lá? Olha Jó 38, verso 3 em diante. Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. É Deus falando com Jó. Jó, senta aí, eu vou falar e você vai me responder. Onde estava tu, ou onde estavas tu, quando eu lançava os fundamentos da terra? Eu imagino uma tela azul. É o que Deus está perguntando para nós nessa manhã. Onde você estava quando eu lançava? Porque a igreja atual, Cat, não, eu escolhi Deus, eu não sei o que, eu que mando Deus, eu faço jejum, Deus se dobra a mim, eu não sei o que, eu vou na água, eu que escolhi. Aí Deus está chegando para Jó e está chegando para nós com todo amor nessa manhã, falando: onde que vocês estavam quando... Qual foi a primeira pergunta? Quando eu lançava os fundamentos da terra. Aí você vê que na nossa mente a gente não tem a capacidade de responder o que Deus está perguntando. Porque Ele é soberano e Ele é sábio, nós não. Aí Ele fala ainda: dízimo, se tens entendimento. Eu gosto sempre de fazer um parênteses aqui, porque alguns acham que Ele está pedindo dízimo para Jó nessa hora. Deus estava perguntando, falou: dá o dízimo. Não, dízimo, diz, do verbo dizer. Me fala, se você tem um entendimento. Olha o que diz o verso 5. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Estava falando na criação, quem pôs a medida? Quem estendeu o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Uau! Deus está chegando para Jó e falando: Jó, me fala se você sabe. Quem estendeu o cordel? Em que base está fundada a terra? Me fala se você tem esse entendimento. Aí no verso 7 ele fala: quando todas as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Amado, Deus é tão maravilhoso que primeiro ele chama Jó com um amor, mas Jó, você não tem, você é ignorante, você não sabe, não é que Deus está tirando o sarro de Jó, mas está falando: você não tem um entendimento.
Mas depois ele mesmo começa a dar resposta. Deixa eu perguntar, estrela canta, igreja? Não. Estrela não canta. Quem são as estrelas da alva? Os anjos. Deus está, essa expressão, Rafael, Deus está se dirigindo aos anjos. Quando as estrelas da alva junto, alegremente rejubilavam, cantavam. Os anjos estavam na criação, estavam presentes. E quem estava lá junto com os anjos? Coloca para mim o verso 7 também, só para você ver o que está escrito na Bíblia. E todos os filhos de Deus. Na pergunta, Deus está dando a resposta. Onde você estava, Jó, quando as estrelas, os anjos cantavam alegremente e rejubilavam? Todos os filhos de Deus. Deus está falando da criação para Jó e está dizendo que todos os filhos de Deus estavam lá. É isso que está dizendo. Ou seja, igreja, nós estávamos ali como? Em espírito junto com os anjos. Coloca para mim todos os filhos de Deus. Você estava lá, o seu espírito estava lá. Significa que quando você nasceu filho de Deus. E é isso que traz revelação ao povo. Quando você vem a essa terra, você já vem como um filho de Deus, porque você sempre foi de Deus, porque você estava na criação em espírito. Você já havia sido criado por um Deus soberano. Onde estavam todos os filhos de Deus? Me explica, sei que a gente tem um entendimento de explicar isso para Deus, como é que nós estávamos juntos na criação? Se nosso pai não tinha nos concebido ainda, se nem nossos pais, se nada existia ainda. Mas a Bíblia, Deus já está afirmando. Então significa que quando você nasceu, você já foi filho de Deus, ou já era filho de Deus. Você viverá como um filho de Deus, você morrerá como um filho de Deus, você viverá a eternidade como um filho de Deus. Por quê? Porque você sempre foi filho de Deus. Esse conhecimento traz luz e acaba com a escuridão, igreja. Isso eu falei na introdução, isso traz identidade quem você é em Cristo. Então, Rafael, quer dizer que quando nós nascemos, estou falando para o Rafael porque ele está chegando, a gente vai ter umas conversas muito boas sobre isso. Quando nós nascemos, quando nós viemos a esse mundo, nós não viemos como uma alma vivente, no meio do caminho nós decidimos aceitar Deus. Não, nós sempre viemos dele. Por que eu citei aqui que Paulo diz que nós recebemos o ministério da reconciliação? Vamos lá, igreja, é só você parar para pensar. Só pode ser reconciliado com Deus quem estava no concílio. Você estava lá, eu estava lá. Por isso que nós pregamos a palavra da reconciliação, porque os eleitos são despertados e quando creem em Jesus são reconciliados com o seu Senhor e o seu Salvador. Essa é a obra maravilhosa de Cristo. E no dia que você recebeu e confessou Jesus, aquele foi o dia do poder de Deus. Ele manifestou em Efésios 2:8 o dom da fé para você crer nele, porque você sempre foi dele e será dele para todo sempre. Esse conhecimento traz luz e acaba com a escuridão. Então Deus criou os espíritos de todos os filhos de Deus. E a seu tempo Ele vai revestindo de carne. No seu propósito nós vamos tendo uma natureza nascendo do ventre das nossas mães. Mas nós sempre fomos espírito. A nossa verdadeira identidade qual é? Espiritual. Por isso que você sabe, você não é um CPF, um RG ambulante. Você é um filho espiritual criado antes da fundação do mundo por Deus. Por que Paulo diz que de antemão Ele nos predestinou? De antemão é antes da fundação do mundo. Nós somos predestinados, escolhidos. Ele nos chamou, Ele nos justificou, Ele nos glorificou. É o que diz a palavra. E agora em Jó você está vendo Deus trazendo isso de forma clara ao coração de Jó. Então quando Deus cumpre um desígnio de trazer um eleito a essa terra, Ele reveste de carne aonde? No ventre materno. É a criação, é o que Deus criou, é a forma como Ele estabeleceu. Agora, se você não souber ou não acreditar que o seu espírito foi criado antes da terra, antes da fundação do mundo, então você de fato não está sabendo quem é Deus. E aí a igreja atual que se coloca num lugar de não, eu mando, eu decido, eu tenho o meu livre. Você não tem nada, cara. Deus que te criou e te predestinou para Ele. E em vez de você se alegar com isso, a pessoa quer lutar contra Deus. Não é possível. Deus não faria isso. O quê? Deus nos amou, nos criou em amor, em espírito. Como é que... Isso é a coisa mais maravilhosa do mundo. Deus vai ver como o inimigo consegue muitas vezes colocar no coração de muitos eleitos. Não pode ser assim. Eu não concordo com Deus. Então vamos chamar Deus para sentar na sua cadeira de criatura e você senta na cadeira de criador. Não. O que diz a palavra? Pode a criatura falar porque me fez com o nariz, com uma boca, um nariz, duas orelhas? A criatura não pode estar no lugar do Criador. Então você está aqui hoje, você tem que saber disso, porque você foi formado no ventre da sua mãe, mas Deus te criou em espírito. Aliás, o espírito de todos os filhos, brancos, negros, amarelos, ricos, pobres, judeus, eleitos, gentios para a salvação, todos os filhos de Deus
Todos que foram criados para a salvação foram criados juntos antes da terra ser formada. Isso chama-se pré-ciência. Não estou falando de espiritismo, de algo agnóstico, nada disso. Eu estou falando que Deus, na sua soberania, cria os espíritos e Ele reveste depois esses espíritos. Hoje eu estou só na introdução. A pergunta que eu faço agora é: pode um filho de Deus, então criado por Deus para a eternidade, se perder e ir para o inferno? Não! Porque a Bíblia diz que Jesus vai deixar as 99 para buscar aquela que está faltando. Ainda que seja no leito de morte, se é um eleito, vai ter um encontro com Cristo. Vai receber Jesus, vai confessar como seu Senhor e Salvador. Nenhuma das ovelhas se perderá, disse Jesus. Isso traz descanso para nós pastores, que não está na minha conta salvar todo mundo. Jesus salvou, as ovelhas são deles. Eu sou apenas um instrumento que prego. Porque senão eu faço um apelo aqui, não vem ninguém, eu falo: Deus, não deu certo, Pai. E agora, como é que eu vou dormir hoje? Nenhuma das ovelhas vai se perder. Aí alguém vai falar: então não precisa pregar, não precisa evangelizar. É que você não conhece a palavra, porque Paulo diz: como é que conhecerão se não tiver quem pregue? Você só está aqui porque alguém pregou. Como ouvirão se não... A fé vem pelo ouvir. Como é que você vai ter o dom da fé se você não ouvir a palavra? É a pregação da palavra que ativa o dom da fé em você, cara. Então, se nós não nos levantarmos para pregar, os eleitos não são despertos, porque é a pregação é que manifesta o dom da fé na pessoa. O dom da fé, entenda isso. Outra revelação: o dom da fé é o primeiro dom que é manifestado antes de você crer em Jesus. Porque o dom da fé, ele é manifestado para você crer em Jesus. Efésios 2,8: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então eu sou salvo pela graça mediante a fé. Como é que eu vou ter a fé se eu ainda não criei em Jesus? Então Deus, da sua soberania, você está morto em delito e pecado. Efésios: Ele vos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Deus manifesta, Beni, o dom da fé. O dom da fé é manifesto, e eu, na pregação da palavra, porque sou um eleito, porque tem um Espírito Santo dentro de mim, eu ouço a pregação, eu creio em Jesus Cristo, eu recebo Jesus, eu sou selado com o Espírito Santo da promessa, porque eu sempre fui dele. Esse é o dia do poder de Deus na minha vida. E essa obra toda, amados, foi feita antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Onde estava você quando junto às estrelas da alva cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus? Responde, dízimo, se é que entendes. Eu falei que hoje Deus ia iluminar os seus olhos para você entender quem Ele é de fato, para você entender quem você é nele de fato, para que você não tenha mais medo de perder a salvação. Ah, você não vai hoje, você pecou, você não vai mais para o céu, você vai para o inferno. Aí é um evangelho, né, de tira e põe casaco. Não, eu estou salvo hoje, eu não estou salvo, é vivo ou morto, vivo, eu estou salvo, não, morto, estou salvo, vivo, estou salvo. A igreja vive assim, com medo. Mais uma vez, eu não estou trazendo uma palavra para aprovar o seu pecado, já expliquei isso durante a mensagem. Agora, é segurança da salvação. Uma vez em Cristo para sempre. Eu sou filho de Deus, se eu sou filho, se eu sou ovelha, eu vou continuar sendo ovelha, eu vou continuar sendo filho, para todo sempre. Tenho dito isso, né? Você conhece ex-marido, você conhece ex-esposa, ex-cunhada, mas você não conhece ex-filho. Por quê? Uma vez filho, filho para todo sempre. Nós viemos como filho, nós vamos ser filhos para todo sempre. O filho pródigo se perdeu, mas ele era filho, e o Espírito foi lá e trouxe ele, caindo em si. O que é isso? Ação do Espírito, tocando o coração dele. Então nós precisamos entender quem é o Deus que nós servimos, igreja. Escurecem os desígnios de Deus pela falta de conhecimento. Você quer ver mais um pouquinho? Você aguenta aí no seu lugar? Mais um pouquinho? Tenho 15 minutos e a gente já acaba. Jó 10:11. De pele e carne me vestisse. O que foi vestido de pele e carne, igreja? Algo tinha que ter para ser vestido de pele e carne. Agora você entendeu. Os espíritos foram criados antes da fundação do mundo. O nosso espírito foi vestido de pele e carne, e de ossos e tendões me entreteceste. Verso 12. Vida me concedeste na tua benevolência, e o teu cuidado a mim me guardou. Esse mim é o espírito. Ou seja, você, assim como Jó, assim como todos os filhos de Deus, foi criado em espírito. Olha o cuidado de Deus em guardar o seu e o meu espírito, para que nós pudéssemos depois ter um corpo físico. Ele nos provê depois um corpo físico. O nosso corpo, por isso que ele é templo do Espírito Santo de Deus. Por isso que é a imagem e semelhança do Deus poderoso. O nosso espírito saiu de Deus, igreja, e para ele voltará. Diga graças a Deus por isso. Eu preciso terminar, hoje é só a introdução, vai ter a parte 2 da presciência. E eu quero ir para o final dizendo para você que você não está aqui por acaso. E quando a gente diz isso, não é uma palavra de pastor. Você não está aqui por um acaso. Não existem acasos na obra de Deus, existem desígnios e propósitos.
Aí você começa a entender, não, então é por isso que Deus me guardou lá no passado, naquele acidente. É por isso que naquele lugar eu não entendia, mas algo me livrou, é por isso. É lógico, você sempre foi um eleito, um filho amado de Deus. E mesmo você andando no curso do mundo, o que a Bíblia diz? Que nós estávamos no curso do mundo. Nós não servimos mais no curso do mundo, porque Ele nos tirou desse lugar. Nós não servimos mais o espírito da desobediência, porque agora nós somos obedientes. Mas quando você estava lá, você sempre foi filho de Deus. Isso é um desígnio, isso é um propósito. Você acha mesmo que um Deus criador da terra, do céu, do mar, um Deus maravilhoso, o Deus onipresente, onisciente, o Deus que tudo pode, o todo-poderoso, o Quírios, o que está sentado num trono, aquele que rege as nações, aquele que diante dele todo nome se dobrará, todo joelho se dobrará, toda língua confessará, o nome sobre todo nome. Você acha que esse Deus não teria o poder de fazer isso com você, de te salvar? Lógico que teria. De ter te escolhido antes da fundação do mundo? É lógico que poderia. Onde estava tu? Responde, dízimos, se é que entendes. Quando todos os filhos de Deus, as estrelas da alva, rejubilavam todos os filhos de Deus. Você já entendeu nessa manhã, você estava com Deus, porque você foi criado nele em espírito. O Senhor não te criou para o diabo, saiba disso nessa manhã. O Senhor não te criou para ir para o inferno. Aí você vai entender a pregação do pastor da atualidade, que está falando, eu não creio num Deus que pega os seus filhos e joga. Eu também não creio nesse Deus, porque Deus não pega os seus filhos e joga no inferno. Ele pega os filhos do diabo e joga no inferno. Então você vê, se não tem entendimento, as pessoas não conseguem discernir a Bíblia. E é um grande teólogo, é um grande homem de Deus. O que diz a mãe terra, né? O Deus mãe. Enfim. Mas esse grande está falando, não, eu não creio num Deus que pode fazer isso, que faz aquilo. Eu também não creio nesse Deus. Porque eu tenho entendimento que um filho de Deus jamais seria. O joio e o trigo estão sendo separados. A Bíblia diz que o joio cresce no meio do trigo. E que não somos nós que vamos separar, mas o Senhor. O agricultor, ele vai lá e ele vai separar. O joio vai ser jogado, atado e jogado lá no inferno. O joio. O trigo vai ser colocado no seu celeiro. Então Deus não te criou para você ir para o inferno, entenda isso. E os que estão indo para o inferno? Para pensar. Então quer dizer que o sacrifício de Deus não foi suficiente, porque se Deus morreu por todos e muitos estão indo para o inferno, como é que fica o sacrifício da cruz? Então Deus não teve poder suficiente na cruz, em Jesus Cristo. Porque ele deu para toda a humanidade, mas tem muitos indo para o inferno. Como é que a gente explica isso? É porque os que estão indo para o inferno nunca foram de Deus, foram destinados para a perdição. Você não foi destinado para lá, você foi salvo, você foi predestinado para a salvação, você veio do céu e voltará para Ele, você foi criado para o louvor da glória dEle. Deus diz, o meu povo, quem eu criei, foi criado para o meu louvor, é o que diz a palavra, igreja. Não tenha mais medo do pastor dizer que você vai para o inferno. E você está crendo nisso aí por quê? Porque o Espírito Santo testifica as coisas do Espírito dentro de você. Então veja como o Senhor, Ele vai arrematar a revelação a Jó, para a gente terminar no verso 21 de Jó 38, Ele diz, tu sabes. Ele perguntou, deu a resposta lá na pergunta, todos os filhos de Deus, falou que nós estávamos na criação, e agora ele responde no seu amor, Jó, tu sabes, porque nesse tempo eras nascido, e porque grande é o número dos teus dias. Como que Jó era nascido se a terra nem tinha sido formada ainda? Me explica isso. Tu sabes, Jó, meu filho amado, porque nesse tempo você já era nascido. Eu imagino o Jó, que nem a Nazaré, né? Aquele meme, fazendo assim, ó. Eu era nascido? Eu não falei que Deus está iluminando os olhos do entendimento? Eu não. Paulo não falou aos Colossenses? Os olhos do entendimento estão sendo revelados. Tu sabes, porque nesse tempo era nascido e porque grande é o número dos teus dias. Como que Jó já tinha sido nascido se o pai dele e a mãe dele nem tinham concebido ele na carne? Em espírito. Em espírito, assim como Jó, nós também já tínhamos nascido, porque nós já tínhamos sido criados por um Deus soberano, igreja. Quer dizer então que não foi o bispo Rai e minha mãe que me conceberam? Fisicamente sim, mas não, eu fui criado junto com Jó e você lá antes da fundação do mundo. Diga graças a Deus por isso. Grandes são os dias da nossa vida, é o que diz a palavra. Então quem é filho de Deus, é filho de Deus. Deus não criou lobos. A gente estudou 4 cultos, lobo versus ovelha. O lobo foi destinado para a perdição, as ovelhas foram predestinadas para a salvação. Eu sei que você é um filho de Deus, eu sei que você está se deleitando nessa mensagem, porque Jesus mesmo disse. Agora você vai entender muitas palavras de Jesus, das parábolas. Muitas coisas você fala, não faz sentido. Como é que Deus manda não matá-la para Moisés, depois ele chega e fala para Josué, mata todo mundo, mata as crianças. É que Deus incoerente é esse. Quem que eles matavam lá em Canaã? Os cananeus. De onde vieram os cananeus? Você estudou domingo passado, de Cã.
de Canaã, semente maldita. Mata esse povo, não tem parte comigo, tira eles, a terra é de vocês, vai lá e possuam. Jó 10 diz: as minhas ovelhas, tem alguém ouvindo a voz de Deus aqui nessa manhã? Ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu as conheço. Quer saber de mais uma? Deus não te conheceu quando você foi lá na frente e falou: Senhor, eu te recebo. Deus te conheceu antes da fundação do mundo. Eu as conheço e elas me seguem. Ele diz no 28, eu lhes dou a vida até uma parte, porque depois se eles pecarem, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, mas o diabo vai tirar elas da minha mão, é o que diz a palavra. E ele diz, e das minhas mãos, ninguém as arrebatará das minhas mãos. Aquilo que o meu pai me deu é maior do que tudo, e da mão do pai ninguém pode arrebatar. Eu preciso terminar o culto. Esse cara ri de tudo, não é possível. Eu preciso terminar, mas eu queria ficar aqui já entrando na parte 2. Mas domingo que vem você vai estar aqui de novo, em nome de Jesus. Porque você está aprendendo quem você é em Cristo Jesus. Deixa eu falar uma coisa para você, não deixe. Porque eu sei que tem pessoas aqui hoje que falam, Bispo Fê, isso é muito disruptivo. Isso é muito... Não, eu nunca ouvi, eu não... Aprove a Deus. O que Eclesiastes diz? Há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Muitos quando conhecem a graça, por que eu não conheci isso antes? Eu não sei. Eu sei que Deus é soberano e no tempo dele, ele revela a quem ele quer, na hora que ele quer, do jeito que ele quer. Aprove a Deus. Você está sentado aqui nessa manhã. Eu não fui te chamar. Deus te atraiu. Porque ele te chamou antes da fundação do mundo. Te elegeu. Você é um eleito, você é uma nova criatura, você é um filho amado, você não é joio, você é trigo, você é uma árvore boa, você é um filho bendito. A Bíblia diz isso a seu respeito. Você não vai ser lançado no lago de enxofre e fogo. Você tem o céu, a glória eterna para desfrutar da sua vida eterna com Cristo. Tem o seio de Abraão, você tem... Amado, isso traz segurança para a nossa vida. Das mãos do Pai ninguém pode te arrebatar. Fique em paz. Bispo Fê, mas eu transgredi, eu pequei. Eu falei, amém, amado. Peça perdão, veja onde caiu, levanta. Vai lá, se arrepende. Volta. Mas você é filho. Porque o lobo, quando peca, ele vive no pecado. Ele vive na prática do pecado, para ele é normal. Ele não se arrepende, ele ama o pecado. Ele se lambuza com o pecado. Você que é um filho de Deus amado, você sabe, você está sendo constrangido pelo Espírito Santo. Mais uma vez eu digo isso porque o Espírito me impulsiona a falar assim, você não está aqui por um acaso. Deus, na sua soberania, te colocou, tudo que você está vivendo na sua vida faz parte de um desígnio, um propósito. Ou foi a ação direta de Deus, ou foi a permissão de Deus. Para que você estivesse aqui, ou você que está em casa, ouvindo essa mensagem nessa manhã, nesse dia. Não lute contra Deus. Não queira pôr o braço de ferro e falar, não, eu que escolho, é do meu jeito. Não, não, não. Onde estava tu quando ele lançava os firmamentos da terra? Dize-me, se é que me entendes, se é que pode me dizer. Você já entendeu? Deus no seu amor revelou a Jó e está revelando a você nessa manhã. E como eu disse, eu preciso acabar aqui porque domingo que vem tem mais. Eu encerro dizendo que nunca mais ninguém vai escurecer os desígnios de Deus com palavras sem conhecimento. Bispo, por que vocês não permitem? Porque nós não permitimos que os desígnios sejam escurecidos por quem não tem conhecimento, com palavras sem entendimento. Não permitimos. Disse o bispo Maurício, eu preguei sobre isso, a palavra de Tito, é preciso fazê-los calar. Andam em casas pervertendo famílias inteiras por torpe ganância. Precisam calar. Por que Paulo vai confrontar Pedro na presença de todos? Já parou para pensar nisso? Paulo chega para Pedro e fala, Pedro, bonitinho, Pedroca, pedregulho, Pedrinho, pedra. Sendo tu um judeu, vive como gentil e obriga os gentios a viverem como judeus? A Bíblia diz que Pedro estava dissimulando, né? Ele estava sentando com os da circuncisão ali, aquela coisa, jogando para os dois grupos, sabe? E Paulo chega e fala assim, queridão Pedro, por que tu, sendo judeu, vive como gentios e obriga os gentios a viverem como judeus? Então veja que a gente não tem que ficar com papas na língua. Mas o que você está pregando vai contra o sistema. Então, Paulo já foi contra o sistema. Jesus já veio fazer a reforma. Era preciso um tempo de reforma. Jesus veio e fez a reforma na cruz. E nós vamos ver a igreja como está hoje, cheio de sincretismo, cheio de indulgência, cheio de tradições adaptadas, ensinos de homens, vãs filosofias. A gente vai ver tudo isso e vai falar, não vamos tocar nessas feridas. Se Paulo estivesse na geração de hoje, você acha que ele está fazendo o quê? Ele ia estar no TikTok fazendo malvadão? Pelo amor de Deus!
Ele está falando, é preciso fazê-los calar, seus insensatos, quem vos perverteu? Vocês estavam correndo bem. Nós estamos fazendo, essa é a nossa missão como igreja. E não pense que quando nós falarmos isso, vão jogar rosas para nós, que nem jogam para o Roberto Carlos, rosas. Não, não, Jesus pregou, Paulo pregou, e jogaram pedra, apedrejaram, falaram, é mentira, não pode ser, mataram, crucificaram Jesus. Será que vão te abraçar e falar, nossa, que palavra maravilhosa? Não vão, não vão. Mas nós entendemos que nós não vamos permitir mais que palavras sem conhecimento venham escurecer os desígnios de Deus. O que você ouviu hoje, talvez você nunca tenha ouvido a sua vida inteira, mas Deus está te revelando hoje porque Ele te ama tanto, porque você foi criado antes da fundação do mundo. Ele falou, hoje você vai conhecer quem eu sou de verdade, filho. Você não vai mais viver se rastejando, pagando preço, porque eu já paguei o preço por você. Você sempre foi um filho amado meu. Agora o que Ele diz? Vai e dê frutos. Que a gente possa dar frutos para a honra e glória de Deus. Que você possa estar aqui domingo que vem. Eu não queria parar de verdade, mas eu preciso ter a responsabilidade com o seu domingo. Senão você vai chegar em casa, cadê o macarrão? Não chegou, não fez a comida. E eu preciso parar agora. Mas domingo que vem, você vai estar aqui em nome de Jesus. Que a gente vai aprofundar ainda. Hoje foi só o tempero. Domingo que vem a gente vai aprofundar nessa questão da pré-existência, parte 2. E você vai ter mais certeza ainda e convicção de que você sempre foi de Deus, você está aqui e você voltará para Deus. Que assim seja na sua vida, porque assim disse o Senhor, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas a Ele. Vamos terminar orando. Fica de pé no seu lugar, temos 2 minutos para orar. Aleluia. Você ouviu a voz do Espírito, sim ou sim? Amém. Então levante suas 2 mãos aos céus em sinal de gratidão a Ele. Senhor Jesus, a Tua palavra foi pregada. Senhor Jesus, nós sabemos que o Senhor é um Deus bom, fiel e verdadeiro. Jesus, ajuda-nos, Pai, a continuar pregando esta palavra. Manifesta a Tua sabedoria, Jesus. Manifesta o Teu desígnio e o Teu propósito, Pai. Manifesta, Jesus, em nós e através de nós, Pai. Que nós possamos nos levantar. Levanta pastores aqui que venham pregar essa palavra. Levanta reformadores, levanta famílias. Ilumina os olhos do entendimento, Pai. Eu não tenho esse poder, mas Tu tens, Jesus, porque o Senhor é o Deus soberano. Nós saímos daqui, Pai, mais convictos de que quem fez a boa obra é fiel para completar. Que essa palavra, Pai, possa gerar frutos no nosso coração a 30, a 60 e a 100 por 1 da semente. E os filhos amados que estavam na criação do mundo digam amém, amém. Dê uma salva de palmas a Jesus. Você me dá mais 2 minutos? Senta de novo, em nome de Jesus. Eu tinha me esquecido, nós preparamos algo com as nossas crianças hoje. Eu vou chamar a pastora Dama aqui, que vai explicar esse momento. É 2 minutinhos, pode sentar que a gente vai ter um momento com as nossas crianças aqui. Graças e paz, abençoados. Apesar de não parecer, hoje é feriado. E vocês sabem que dia é hoje? O que é 7 de setembro? Dia da Independência. Hoje nós ouvimos uma palavra maravilhosa sobre pré-existência, é isso? Eu estava lá no CIDES, mas eu já perguntei ali. Então, nós temos um chamado. E nós também temos um chamado com a nossa nação. Hoje você está contente com como está a sua nação? Como está a situação política do seu país? Não, mas eu tenho certeza que você ama o seu país assim como eu amo o meu país. Há um versículo na palavra de Deus, segura para mim, por favor, que diz assim, está em Crônicas, e ele diz assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É isso que eu recebo para o nosso país. E nós temos a obrigação de defender o nosso país, de amar o nosso país, de orar pelo nosso país. A palavra diz, bendita a nação cujo Deus é o Senhor. Nós somos cidadãos dos céus, a nossa pátria é celestial, mas como embaixadores dos céus, nós devemos proclamar as boas novas de salvação ao nosso país, para que nós tenhamos uma nação que sirva ao Senhor. Então, hoje eu quero pedir para os pais, se você não tem esse costume, que você faça isso sempre, mas em especial hoje, que você se reúna com a sua família, com os seus filhos, e que vocês possam levantar um clamor pela nação, pelos nossos governantes, independente do seu partido político. Nós temos que orar pelos nossos governantes. E nós vamos fazer isso agora, tá bom? Então, curve a sua cabeça. E o Miguel vai nos ajudar nessa oração.
Bom dia, graça e paz a todos. Antes de orar, eu queria falar que, a condição do país, para muitos, não está muito legal. Para poucos está bom. Tem um meio termo. A gente não ora só porque o país melhore. A gente ora para que melhore com milagres acontecendo. Não só milagres, mas bênçãos acontecendo. Amém. A Bíblia diz que uma nação... uma nação não existe sem Deus? Bendita a nação cujo Deus é o Senhor. Bendita a nação cujo Deus é o Senhor. Amém? Amém. Agora eu vou começar a oração. Amém? Senhor Pai amado e bendito, hoje aqui eu oro por mais um dia de vida, não só pela minha, mas pela vida de milhares de governantes e de milhares de pessoas. Senhor, aqui eu peço que todas essas vidas sejam abençoadas e todas as suas bênçãos sejam triplicadas. E não só triplicadas, mas sejam multiplicadas a 30, 100 por 1. E que tudo aqui nesse mundo aconteça, Senhor. E que todos aqueles que não concordem com o Senhor se levantem a cabeça, que todos comecem a enxergar e que todos tenham um ponto de vista do Senhor, mas que esse ponto esteja certo, em nome de Deus. Amém. E aqui eu quero falar amém. 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 Glória a Deus. Agora as crianças têm uma apresentação em homenagem ao nosso país. Por onde a gente passar, de avião ou na estrada, a nossa natureza tem belezas mil. Brasil. Ouro. Fazer brilhar as suas estrelas, verde e amarelo, meu Brasil, lindo como ninguém já viu. Eu quero fazer brilhar as suas estrelas, verde e amarelo, meu Brasil, lindo como ninguém jamais viu. Eu quero fazer brilhar as suas estrelas. Você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus aí no seu lugar. Glória a Deus. As nossas crianças e os filhos dos nossos filhos crerão no mesmo Deus que nós cremos. Quantos creem nisso, digam amém. Que assim seja em nome de Jesus. Que a graça, a paz, o amor, as doces consolações do Espírito Santo sejam constantes, sejam permanentes na vida daqueles que creem. E aqueles que foram escolhidos antes da fundação do mundo, digam amém, amém. Dê um abraço quem está ao seu lado e diga: nós fazemos parte de um povo escolhido. Bom dia, bom domingo a todos, graça e paz.